A gente vai falar de um crime covarde que aconteceu ontem lá no município de Caucaia. Um idoso, um homem de mais de 80 anos de idade, executado quando estava distraído, sentado em uma calçada no Parque São Gerardo, no município de Caucaia. A área é dominada por uma facção criminosa e, de acordo com informações, o seu Francisco Jerônimo Peixoto pode ter sido assassinado por causa do neto, que seria envolvido com o tráfico de drogas na região. Agora, minha gente, por que isso é um crime covarde? Primeiro, porque é um crime contra a vida. Segundo, o agravante disso tudo é um homem de mais de 80 anos de idade, com dificuldade de locomoção, porque ao lado dele existia uma bengala, o que mostra que ele já andava com muita dificuldade. Claro, mais de 80 anos de idade. Esse homem não tinha a menor chance de defesa, não tinha como correr, não tinha como se esconder dos criminosos e foi covardemente executado com mais de 20 tiros. Só na parede a gente consegue contar 9 perfurações das marcas de disparos que foram feitos contra ele. Por que essa violência? Por que tirar a vida de um homem de mais de 80 anos se ele não podia responder pelos erros do neto, do filho, de quem quer que fosse? É uma covardia sem tamanho o que esses criminosos fizeram, canalhas, covardes, tiraram a vida desse idoso, um homem que passou a vida com uma reputação que não deixava dever nada a ninguém. Esse homem não tinha antecedentes criminais, esse homem não era usuário de drogas, esse homem nunca entrou numa delegacia, nem para servir de testemunha a qualquer tipo de crime. Era um cidadão que contribuiu para o crescimento da sociedade de Caucaia, é um cidadão que pagou impostos lá em Caucaia, um cidadão que teve o fim da sua vida de uma maneira tão trágica. Você de casa, que tem avô, que tem pai, que está assistindo nesse momento o Cidade 90, está olhando para o idoso que tem aí dentro da sua casa e imaginando um fim trágico desse. Imagina a família desse cidadão agora, o próprio neto, porque se confirmar a desconfiança da polícia de que ele perdeu a vida por causa do neto envolvido com drogas, esse jovem, se tiver o mínimo de consciência, está em total desespero agora, porque foi por causa dele que o avô morreu. A polícia diz que já está investigando esse crime e garante que em breve vai dar uma resposta a toda a sociedade cearense para a morte do seu Jerônimo. Vamos acompanhar a reportagem de Ricardo Lima. Um crime que chocou, inclusive, quem já está acostumado a acompanhar ocorrências violentas. Eu estou falando de policiais militares, que aqui no local, eles sim, se depararam com uma cena e se emocionaram bastante. Um idoso de aproximadamente 83 anos de idade, que foi brutalmente assassinado, sentado em uma cadeira, sem sequer saber o que estava acontecendo. Foi surpreendido pela chegada de 2 homens em uma bicicleta que se aproximaram desse ancião e efetuaram pelo menos 6 disparos de pistola. O corpo ficou sentado do mesmo jeito que estava na calçada e essa é a imagem forte que choca a todos que acompanham esse fato aqui no bairro São Gerardo, aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, no município de Caucaia. A vítima, como eu disse, um ancião, Francisco Jerônimo Peixoto, que foi atacado a tiros. A Polícia Militar está reunindo todas as forças no objetivo de capturar os suspeitos da participação desse crime. Você pode, inclusive, colaborar com a polícia através do telefone aqui do próprio comandante da polícia. Fale com o comandante, é o telefone 98439-0398. Você pode passar informações, inclusive, de forma anônima e, com isso, você vai estar ajudando a polícia. Por falar em comandante, nós vamos falar aqui com o Coronel Silveira, que ele próprio veio ao local quando tomou conhecimento dessa situação aqui. Coronel, realmente é uma cena muito lamentável, né? Muito dura de se ver. Na verdade é desumano, né? Um cidadão de 81 anos de idade
a ficha dele só como vítima de furto. Enfim, a gente estamos com as equipes aqui já na área do São Gerardo, já no intuito de diligenciar e identificar os possíveis autores. A equipe de inteligência da Polícia Militar, as equipes de força tática também estão aqui saturando o local. O delegado também da DHPP já compareceu ao local, fez os primeiros levantamentos e a priori que a gente constatou ali que ele foi alvo de uma execução, né? Provavelmente um disparo de arma de fogo na altura do nariz, entre o nariz e o globo ocular. Mas vamos, de todas as formas, tentar dar uma resposta imediata, porque é um crime bárbaro. É um ancião, uma pessoa da terceira idade. E, infelizmente, a gente vê que essa guerra de facções, né, a que ponto chegaram, né? É desumano isso aí. Existe, então, uma relação entre organizações criminosas e a morte desse senhor? Sim, acreditamos que pelo local, pelas pichações que constam nas paredes das residências, né? Mas a gente está querendo entender o que realmente aconteceu, se essa relação ela é verídica. As pessoas da comunidade aqui estão silenciando. Infelizmente também a contribuição é muito pouca. Estamos divulgando aí o número, um telefone, que é o Fale com o Comandante, que é o nosso teledenúncias. Através dele nós já conseguimos evitar vários assassinatos, prender vários indivíduos, apreender várias armas e acabar com várias bocas de fumo aqui na Caucaia. O que foi possível apurar até o momento sobre os atiradores? Não, é como eu disse para você, segundo informações aqui, só ouviram os estampidos, a ocorrência foi criada, o SAMU veio ao local, mas são mínimas informações. Mais um crime bárbaro e a polícia está empregando todas as suas forças para elucidar esse crime e capturar os envolvidos. Ricardo Lima para o Cidade 190. Manu, como eu falei, a vida desse cidadão não poderia ter sido a moeda de pagamento da dívida deixada pelo neto com os traficantes. Nem a dele, nem a de ninguém, José. Quando você começou a falar nesse assunto, você lembrou de quem tem avô, quem tem avó em casa. Eu, particularmente, morei com os meus avós, fui criada praticamente por eles. E o respeito que se tem que ter à pessoa idosa, sabe? Por tudo que elas têm de caminhada de vida. Jamais, minha gente, um cidadão como esse poderia ter pago por outra pessoa. O crime ele não tem que existir de forma nenhuma, muito menos dessa forma. É um absurdo nos dias de hoje a criminalidade agir dessa forma com o cidadão. Com certeza. A gente não quer que o crime aconteça de forma nenhuma, mas resolver-se isso de outra forma, tem uma pendência, espera, avisa para a família. Exato. Jamais ele poderia ter tido a vida ceifada dessa maneira pelos criminosos que miravam outra pessoa. Não existe esse tribunal do crime determinar quem morre, quem vive. A crueldade. A crueldade. Isso aí foi usado uma arma de grosso calibre, é o tamanho dos buracos na parede. É porque a gente embaça a imagem em respeito a você, telespectador. Inclusive, esse cidadão, ele parece que estava dormindo. Pela maneira como está o corpo dele, pela maneira que você de casa não pode ver, mas que a gente viu. É o que aparenta, sabe? A cena em si, ela chocou a gente quando chegou pra gente ontem, no primeiro momento, aqui na nossa produção. É a violência, minha gente. Isso daí é o fim da maldade. Ultrapassa a maldade. Ultrapassa a maldade. Mas, Manu, tem um ditado que eu aprendi muito cedo, que eu levo pra vida. O mal por si só se destrói. Eu acredito nisso. E as pessoas que fizeram isso com esse idoso, olha, não estou desejando mal a ninguém aqui não, longe de mim. Mas a gente sabe que elas vão encontrar o pagamento para isso. Seja na cadeia ou no cemitério. Talvez numa situação de execução ainda mais cruel e pior do que essa daí. Porque os crimes que a gente mostra contra o cidadão são mínimos diante dos crimes praticados entre bandidos. Eles mesmos tratam de se matarem, de se exterminarem. E ao que parece existe, né, um tribunal entre eles mesmos em que a lei é criada por eles. Isso é lamentável, minha gente. Mas
o mal por si só se destrói. Com certeza. Existe a lei do retorno. Isso é um fato. Pra frente, né, Manu? Pra Vamos frente. lá.